E estamos ao vivo mais uma vez. Bem-vindos, bem-vindas. E quando ele te troca pelo videogame? Quer entender um pouco mais? Bora conversar sobre relacionamento? Então fica aqui nessa live, beleza? O que acontece? Antes, enquanto o pessoal vai chegando e tudo mais, deixa eu já fixar esse tema aqui, pra gente poder trocar uma ideia super legal sobre isso aí. Fixando o tema aqui. Fixar comentário. Comentário fixado. Bom, enquanto o pessoal tá chegando aí, a Agatha na área, a Aline chegando na área, fala aí, minha prima. Quem não me conhece, eu me chamo Cleber Schwartz, eu sou terapeuta junguiano, sou analista corporal, tenho cursos na área de psicossomática e também na parte da sistêmica. A ideia aqui é bater um papo, trocar uma ideia com vocês sobre questões que nos levam a problemas de relacionamento, principalmente focada no tal do videogame, né? E pra gente começar, vamos começar pegando leve, tá bom? Vamos começar pensando no seguinte, antes de a gente falar da parte negativa, vamos trazer um pouco aqui pra baila a questão do uso dos jogos. Como tudo na vida, tem duas fases, tem duas faces, tem duas possibilidades de se usar. O que acontece? O jogo pode ser uma possibilidade, pode ser uma alternativa para a pessoa, independente de quem for, se manifestar. Então, por exemplo, existem pessoas com dores emocionais que vão optar para ir para um videogame em relação a outras opções. Por exemplo, pessoas que têm a dor da rejeição mais forte dentro delas. Essas pessoas elas são avessas ao contato com o mundo. Então, se elas são avessas ao contato com o mundo, quer coisa melhor que você se fechar no seu mundo, se fechar na sua realidade e abstrair dessa sensação? Pessoas que gostam de sensações, que é a questão da dor do abandono. Pessoas que têm essa dor mais evidente, elas costumam também se envolver nos jogos quando são jogos que envolvem sensações, emoções, porque o jogo tem de tudo que é tipo, tem de jogos até mais parados, até jogos agitados, jogos em que você interage, jogos em que você é passiva, tem de tudo. Então o que acontece? As pessoas vão se envolvendo nessa dinâmica e entrando nisso daí, de certa forma, também para suprir determinadas necessidades. Por exemplo, falando de dores emocionais infantis. Se você tem a dor da troca, exclusão ou traição, são pessoas competitivas. Quer uma coisa melhor do que você extravasar isso daí indo para um jogo em que você pode ganhar, quando às vezes a vida não está te dando essa oportunidade? Por que eu estou falando isso daí? Eu estou falando isso daí para vocês começarem a entender o seguinte, que tudo na vida tem duas faces. E que a gente tem que entender que ao mesmo tempo que pode ter uma parte ruim na questão do videogame, também pode ter a parte positiva. A parte positiva é essa que eu estou falando para vocês, a questão do relaxamento e descompressão. Qual é o problema? O que acontece normalmente é que quando começa a descambar para o excesso, como qualquer coisa na vida, isso começa a se tornar um problema no relacionamento. E aí é que começam a surgir as questões do relacionamento. Começam a surgir os problemas que vão cada vez mais minando. São aquelas pequenas coisinhas, só aquela água que vai batendo ali e vai levando cada vez um pedacinho mais da história. E quando você vê o relacionamento já está começando a ficar carcomido. Tô vendo que tá chegando uma galera legal aí, Neis chegando, Diana, Reis Marques... opa, você assistindo aula e assistindo aqui, né? Que coisa boa, hein? Aline, Ricardo, beleza? Vamos lá, o que eu vou pedir um favor? Eu vou pedir um favor para vocês. Peguem esse aviãozinho aí e encaminhem para 5 pessoas que vocês acham que esse tema pode ajudar. Porque são conteúdos, gente, que às vezes até salvam relacionamentos. Quando a gente começa a se entender. E também aí dá um like, dá uma curtida, porque a máquina do Instagram só entende a coisa quando funciona assim, beleza? Ela só entende quando funciona desse jeito. Uma pergunta para quem está reclamando dessa questão de jogos, o videogame como o terceiro elemento dentro da relação, aquele terceiro. Vamos começar a fazer uma construção aqui. Uma pergunta, uma reflexão. Quem tiver a fim de colocar aqui nos comentários, fica à vontade. Primeira pergunta. Como está o relacionamento de vocês? Vamos começar a pensar pelo seguinte.
Aí já, Kleber, já vai você dizer que a culpa é minha e tudo mais. Não é essa a ideia, gente. A gente tem que ter em mente que relacionamento é uma construção, como tudo na vida. Então a gente tem que estar muito antenado à questão de como está o ambiente. O ambiente é fundamental. Se vocês que me acompanham se lembrarem, nós temos uma história de vida onde nós temos determinadas dores, vamos colocar assim, que ficam mais evidentes. E se o ambiente propiciar que essas dores as aconteçam, então vai ser mais complicado. Para quem não me conhece, que está chegando aqui, eu tenho alguns vídeos que eu coloquei ao longo dessas últimas 2 semanas falando sobre essas dores emocionais da nossa primeira infância. Vou falar aqui en passant para vocês que estão chegando, e para quem já me conhece é só para lembrar que é a dor da rejeição, é a dor do abandono, é a dor da manipulação, é a dor da humilhação e a dor da troca, traição ou exclusão. Então o que acontece? Se você constituir, criar um ambiente onde a pessoa que está do lado vai reviver algum desses traumas infantis através dessas dores, essa pessoa pode começar a pensar em ir para um mundo paralelo para tentar fugir dessas dores. Então, o primeiro ponto de reflexão para vocês que estão aqui é o seguinte: como está o ambiente de vocês? Como está esse ambiente? E aí a gente vai trabalhando isso aqui ao longo dessa live um pouco mais para vocês começarem a entender. Quando a pessoa está na dor dentro de um relacionamento, ou seja, quando ela está revivendo aqueles traumas infantis que aconteceram, o videogame começa a surgir como uma válvula de escape, às vezes como uma forma de compensar aquela dor. Vamos dar um exemplo para isso aqui, para não ficar muito abstrato? Uma pessoa, por exemplo, que tem a dor do abandono dentro dela, é uma daquelas 5 dores que eu falei, é uma das dores ou a dor mais forte que ela tem. Se ela está nisso daí, está num ambiente onde ela não está se sentindo confortável, acolhida, interagindo com pessoas, interagindo com gente, sentindo cheiros, sabores, ou seja, se sentindo viva, porque pessoas que têm a dor do abandono são extremamente sensíveis a cheiros, tatos, trocas, elas querem estar interagindo. Se o ambiente dentro de casa não está proporcionando isso, ela vai para o videogame para tentar suprir este vazio que o relacionamento pode estar causando. Então, quando você vê uma pessoa dessa daí, ela está, de repente, suprindo uma necessidade de contato, de troca de emoção. Você quer coisa mais emocionante que dependendo do jogo, você está vibrando, está gritando, está urrando, e nisso daí você está interagindo, está se sentindo viva. Pessoas com a dor do abandono têm necessidade de interação. Se uma pessoa que tem a dor do abandono, até com a pessoa do lado, que é um par, que tem a dor da rejeição, que não gosta de interagir muito, aí tem um problema. E às vezes, como ela pode não se sentir tão acolhida, ela vai fugir para um jogo, quando não foge para comida, para geladeira, nós estamos falando de videogame aqui, por isso eu não estou falando de outras alternativas, tá? Ela vai fugir para o jogo para buscar um pouco de emoção na vida dela, tá bom? Por exemplo, outra dor vamos falar de outra dor aqui para ficar mais interessante. Pessoas que da sua infância tiveram a dor da humilhação mais forte na sua primeira infância. Essas pessoas são pessoas naturalmente mais caladas, naturalmente mais reservadas, naturalmente menos propensas a se expor. Então, de repente, é uma hora da pessoa fugir para lá, porque é um momento que ela não está sendo apurrinhada. É um momento que ela chega assim e não tem assim a pessoa cobrando. Você não fez isso, você não faz aquilo, você não faz as compras, você pediu para você fazer tal coisa, cadê aquela lista? Nós precisamos visitar fulano, nós precisamos... A pessoa chega e está dentro de um ambiente onde ela se sente extremamente cobrada. E como ela não tem essa facilidade de se manifestar, de expressar a sua opinião, porque tem medo de sofrer alguma dor de humilhação e de exposição, ela se fecha. Aí o que ela faz? Ela pega toda aquela raiva que ela tem dentro dela, em vez de falar para a pessoa, de verdade nem era para deixar a raiva chegar lá, mas como ela não consegue, ela sente a raiva, ela se cala, e aí ela de repente vai para o videogame, porque de repente ela pode matar 10 lá no videogame, pode matar 100, pode jogar aquela adrenalina e descarregar. Então nós já falamos de 2 dores. Eu vou tentar dar uma passadinha rápida em algumas aqui para vocês começarem a entender. As pessoas que têm na sua dor de infância, como uma das dores principais, a dor da manipulação, por exemplo, são pessoas, como eu já falei em vídeos meus aqui, que têm uma necessidade de ter as coisas preto no branco. E essas pessoas normalmente têm uma necessidade de poder. Elas têm que se sentir no controle da situação, elas têm que se sentir capazes de estar administrando.
Se o ambiente, vamos lembrar que nós estamos falando sempre de ambiente nesse primeiro momento. Se o ambiente onde a pessoa está vivendo, por exemplo, dentro de casa, não a deixa exercer esta capacidade de poder, de execução, se ela não está sendo notada, porque pessoas com a dor da manipulação têm a necessidade de serem vistas, se ela não está se sentindo capaz de fazer as coisas, de repente ela pode ir para um RPG, ela pode ir para aqueles jogos de construção, ela pode ir para aqueles jogos onde ela se sinta controlando o destino das pessoas. E aí, com isso, ela canaliza aquela coisa que ela não está vivendo no ambiente, na relação, para o videogame. E aí ele se torna um ponto de fuga para aquilo ali. Lembrando, mais uma vez, chegou uma galera depois aqui, não sei como é, Soraya, Sheila, acho que é Sheila, né? Luciano, enfim, tá uma galera, Coutinho. Realmente eu tive um relacionamento problemático, o videogame foi o meu esconderijo emocional. Pois é, Coutinho, é exatamente. Por quê? Porque é a hora que você vai e você dá uma fugida. Porque o ambiente ele é fundamental, gente. E o ambiente, e a responsabilidade pela construção do ambiente, ela é 50% de cada um. Um relacionamento ele é feito 50% de um e 50% do outro. Não tem nenhum por cento a mais. O seu 100% fazem 50% do relacionamento e o 100% dele faz os 50% do relacionamento, que juntos fazem o 100%. É matemático assim. Não tem esse negócio que eu estou dando meu 150, meu 250 e a pessoa não está dando nada. Não funciona. O máximo que você consegue dar no relacionamento é seus 100%, que equivalem a 50% do relacionamento. Então é isso mesmo, Coutinho. É isso mesmo, Pedro, né? Pedro Coutinho. Acontece, tá bom? E aí a gente tem que ficar muito atento ao ambiente. Pessoas que têm a dor da traição, troca ou exclusão. Essas pessoas, elas são pessoas extremamente competitivas. Elas são pessoas que têm que estar se sentindo ganhando, tem que estar sentindo que tem um certo controle sobre o que está acontecendo, porque vocês têm que lembrar, eu não vou entrar nas dores agora, porque quem não viu nada disso, na live anterior da semana passada, eu falo um pouquinho disso aí, tem uma série de vídeos meus, é só ir lá no meu feed, tem vídeos falando sobre as 5 dores. Então aí, quem quer saber um pouco mais sobre a dor da rejeição, dor do abandono, dor da manipulação, da humilhação, da troca, traição, exclusão, só ir lá, são videozinhos de 8 minutos. Então por isso que eu não vou entrar em detalhes aqui. Quem está aqui assiste até o final, depois vai lá, vai fazer sentido do mesmo jeito. Mas as pessoas que têm a dor da traição são extremamente competitivas e não querem se sentir uma segunda opção. Então, se o ambiente não está deixando ela se sentir como uma pessoa que está sendo acolhida e tem uma troca onde ela é a primeira opção, porque ela tem que se sentir assim, ela vai para o jogo, porque para o jogo ela joga a competitividade dela. Ela canaliza para aquilo ali e vai lá tentar ganhar, vencer, porque pelo menos em algum lugar ela consegue se colocar como uma pessoa que está ganhando. E se é um jogo coletivo, que é uma coisa melhor para uma pessoa que tem a competitividade do que estar ganhando e se destacando e sendo o primeiro colocado ou estar numa dinâmica onde ela está sendo vista. Então, o jogo pode surgir, qual é a ideia aqui? Como uma muleta emocional para suprir a questão de como está o ambiente da pessoa em volta. Num primeiro momento, a gente tem que falar do ambiente do relacionamento. Se é casado, como é que está o ambiente dentro de casa? Se está namorando, como é que é o ambiente quando vocês se encontram? Entende? Então vocês têm que começar a pensar nesse tipo de coisa. Se a pessoa está no trabalho e não está trabalhando no seu recurso, no seu potencial. Porque, de novo, cada uma dessas dores que eu falei aqui tem um potencial dentro dela. A gente está acostumado a viver nas dores. Então, quando eu falo de dores, fica mais fácil vocês identificarem. Por quê? Porque vocês estão acostumados. Eu podia estar falando aqui da criatividade, da comunicação, da articulação, do método e da execução. Eu podia estar falando das virtudes que tem. Só que a gente não está acostumado a trabalhar nisso. As pessoas estão acostumadas a viver nas dores. Então, em vez de eu falar isso daí, eu vou falar de rejeição, vou falar de abandono, manipulação, humilhação, traição, troca ou exclusão. Simplesmente porque a grande maioria das pessoas está acostumada a viver assim. É simples assim. Pedro, exatamente. O ego é alimentado também quando você se joga em um ambiente coletivo. Exatamente. É isso aí. Então, o que acontece? A questão principal é que se a pessoa está revivendo uma dor emocional, uma dor que ela sentiu quando criança, aquela dor diz respeito àquela fase. E ela vai reagir de acordo com a emoção dela daquela fase. Entendam assim, para ficar fácil vocês entenderem. Nós vamos crescendo, aqui é o meu mundo emocional, aqui é meu mundo racional. Nós vamos crescendo ao longo da vida até mais ou menos 5, 7 anos, quando faz assim, ó. Seu mundo
racional continua evoluindo, mas seu mundo emocional ele fica parado ali. O que você aprendeu nos seus primeiros 7 anos, você vai levar para o resto da vida como forma de interagir. A Aline pergunta aqui, tem cura? Aline, não é cura. Veja só, é você entender a sua forma de ser. Porque não existe nada de ruim nisso. Existe ruim você ficar na dor. É o que eu falei, é ruim você estar se sentindo rejeitada. Mas a pessoa que tem essa dor da rejeição, ela é uma pessoa extremamente criativa. Então, se eu criar um ambiente onde ela não se sinta rejeitada, mas ela seja criativa, acabou. Para que você vai querer deixar de ser criativa se você tem uma estrutura, o seu cérebro foi moldado para isso? Uma pessoa que tem a dor do abandono, se ela está no ambiente seguro, ela não vai se sentir abandonada, ela vai ser extremamente comunicativa e empática. Então a questão é você conhecer as suas dores e cuidar-se para você não se colocar em ambientes onde você vive essas dores e, muito pelo contrário, você passa a viver naquilo que a gente chama de os recursos, que é o outro lado da moeda, que são as contrapartidas que surgiram para compensar essas dores. Mas o problema é o que acontece, que nem eu falei, a gente evolui, mas nosso mundo emocional fica aqui nos 7 primeiros anos. O que acontece? Quando você entra para esse modo do videogame, nesse sentido abusivo, porque você está revivendo uma dor infantil, você está reagindo de forma emocional, de forma infantil. E aí a gente pode dizer que o seu modo criança está on. Por isso que tantas pessoas, quando jogam videogames, se infantilizam. As reações, às vezes, são infantis. Joga o controle, xinga e tudo mais, porque ela está reagindo de acordo com a questão emocional do que ela desenvolveu até os 7 primeiros anos. Ah, Aline, nunca tinha pensado assim. Pois é, né, Aline? A maioria das pessoas não pensa. Gostou. Que bom. Que quanto mais pessoas começarem a entender as suas dores, as suas dinâmicas, como elas nasceram, cresceram e como é que elas entendem o mundo, mais fácil vai ser para elas se libertarem de ambientes que contaminam e ativam essas dores e ambientes que geram esses recursos. A questão é que nós estamos acostumados a viver em ambientes que nos geram dor, que nos geram isso, e aí ativa isso daí, e aí automaticamente entramos no modo criança. É isso. Pedro aqui. Minha esposa odeia jogos de futebol porque ela não acha legal quando eu perco e fico estressado. Daí eu incluí ela em jogos de terror que ela gosta. Resolveu o problema. Você começou a tocar num ponto muito importante. Uma das soluções, não existe, ser humano não tem uma fórmula única. Uma das soluções é fazer esse tipo de compatibilização. Jogos de terror, de repente pode ser alguma coisa, por quê? Porque ela quer interagir, de repente pode ser porque ela quer sentir algumas emoções. Lembra que tem as pessoas da questão oral podem querer interagir? Então você tem que entender. E ao fazer esse jogo e permitir que a pessoa entre, ela não vai se sentir excluída. É uma possibilidade, porque tem mulheres que não gostam de videogame. E tá tudo certo. São coisas que têm que ser negociadas casal a casal, realidade a realidade. Eu falo palavrão e fico chato quando eu perco. Aí vou pegar assim, fala palavrão, fico chato e tudo mais, não sabe, ou que não sabe perder, ou que está frustrado, vê a emoção. Você entra no mundo emocional. Então essa é a questão. É saber nessa hora falar, cara, eu tô no modo criança. E a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, mas é bom entender também os acordos entre os casais. Isso é fundamental, gente. Isso é fundamental. Acordos entre os casais. O combinado não sai caro. Agora, o que acontece? Quando você está indo para o videogame para você suprir uma dessas dores emocionais, você tem que lembrar que se você está no relacionamento, você tem a outra parte. Então não adianta você só ir para fugir das suas dores e deixar a outra parte, porque isso não vai resolver o problema do relacionamento a longo prazo. Porque você, ao escapar das dores e tentar fugir do ambiente, você está se enfurnando e fechando o mundo, mas você está deixando seu par com as dores dele. E aí começam as outras reclamações de pessoas que estão do outro lado e começam a olhar para aquele videogame, aquele jogo, e começam a se incomodar. Tipo, vamos lá, uma situação aqui. Às vezes eu trouxe situações concretas que ou eu recebo, ou eu encontro nas minhas conversas, ou eu acho, e vocês vão entender as dores emocionais infantis que estão por trás de cada uma dessas reclamações. Então vamos lá. Às vezes ele sai da empresa às 15 horas dizendo que vai para casa estudar. Aí eu chego, ele está na sala jogando. Entro e saio e ele nem me vê. Se vou tentar dar um beijo, parece que estou incomodando. Como se eu estivesse atrapalhando. Me sinto rejeitada. Olha só. A pessoa tem um par que tem a dor da rejeição.
E ao fechar naquele mundo, que provavelmente o ambiente não está bom, e ficar fechado naquilo ali, ele, ao invés de aliviar a tensão do relacionamento, ele potencializa, porque a pessoa que tem a dor do rejeição vai se sentir rejeitada. E aquela pessoa não vai levar isso numa boa, porque ela vai bater numa dor que ela carrega desde a infância. Então, quando você entra num caminho desse, em que você tenta escapar pro videogame, para fugir de alguma dor sua, você acaba deixando do outro lado exposto à sua dor. E aí começam os problemas. Porque a pessoa não entende como você não entende os motivos pelos quais você vai pro videogame. Eu não estou dizendo aqui que videogame é só fuga, mas a gente está falando aqui de problemas de relacionamento causados pelos excessos do videogame. O foco aqui da live é esse. Então a gente está falando de uma situação onde o relacionamento caminhou para uma situação tal que uma das pessoas está vivendo dentro de um mundo ilusório e a outra pessoa está sentindo suas dores emocionais. Um está fugindo da dor indo para o videogame e ao fugir da dor e ir para o videogame, está fazendo a outra pessoa sentir as suas dores emocionais. Porque se não tivesse sentindo dor, não tinha reclamação, não tinha texto nenhum aqui. Se a pessoa que está com a dor da rejeição é o seguinte, vamos lembrar, eu não quero interagir com o mundo. Interagir com as pessoas, me lembra que eu fui rejeitado no útero da minha mãe. Então, se essa pessoa não tivesse problema, a outra ia jogar videogame, essa daqui não ia estar nem aí, porque é menos um problema, menos uma pessoa com quem eu tenho que interagir. Mas não é assim que funciona. Porque essa pessoa aqui, apesar dela ter rejeição com o mundo, mas ela não é só uma dessas dores, ela tem 5 dores dentro dela. Todos nós temos. Então as outras também reclamam. E se ela tiver uma rejeição alta, mas tiver também uma vontade de comunicação, de interagir, de trocar, de abandono, pega. Entende? Então a pessoa se sente rejeitada. Bateu na dor, vai começar a dar problema no relacionamento. Simplesmente porque não houve uma conversa, um papo. Vamos falar um pouquinho mais disso lá na frente. Deixa eu ver. A análise corporal ajuda a entender de onde vem esses medos excessivos de perder, exatamente. Pedro, com certeza, principalmente em carga horária, diminui muito a minha carga horária quando eu jogo. Pois é, carga horária de trabalho, você está falando, Pedro? Eu não entendi, mas eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso, quando a coisa extrapola, como é que fica. Olha outra situação aqui. Vou ler uma outra situação que aconteceu. É traição, sim. A pessoa está falando de videogame, tá? Jogar no videogame. É traição, sim. Eu me sinto traída, rejeitada. 10 anos de casamento e muita decepção. Isso é sim uma traição. Quando casamos, fizemos uma aliança. O que acontece aqui, gente? A pessoa que está do outro lado, carga horária de jogo, né, Coutinho? Entendi, você admiriu. A pessoa que está fora do jogo é uma pessoa que tem uma dor forte da traição, troca ou exclusão. Quando a pessoa do jogo vai jogar, deixa a outra na sua dor. Não tem relacionamento que vai resolver se você não entender o outro lado e vocês dois juntarem. Não tem. Você vai fugir para o seu mundo para tentar resolver um problema seu e a outra pessoa vai ficar exposta. E aí vem toda a raiva, porque ela está se sentindo trocada. Ela está se sentindo trocada como ela se sentiu lá na primeira infância, lá nos 5 para 7 anos de idade. E essa dor bate. E aí ela não quer se sentir trocada. E você está lá, dando uma cutucada na ferida dela. Entende? Vamos mais um pouquinho aqui. Mais uma situação. Sinto-me completamente abandonada. Penso em separar. Talvez ele nem perceba, mas já estamos separados. Durmo sozinha há muito tempo. Sinto falta de um homem. Sinceramente, perdi o respeito por ele. Eu não o admiro em mais nada. O que nós temos aqui, gente? Uma pessoa que está com a dor do abandono. A pessoa, ela fala, eu me sinto completamente abandonada. Por quê? Porque na infância dela, na primeira fase da infância, na fase oral, ela se sentiu abandonada pela mãe e pelo pai. E ela desenvolveu uma série de qualidades, de forma de reagir ao mundo para isso. Se você entra num relacionamento e vocês começam a conviver e você cria um ambiente onde a pessoa vai se sentir abandonada, acabou. Você não vai ter o potencial dela, que é a empatia, a comunicação, troca, alto astral, sensações, novidades. Você vai ter uma pessoa triste, amargurada, se sentindo abandonada. Porque você fugiu para o seu mundo, jogou a pessoa no outro mundo. Ah, mas então a culpa é de quem está no videogame. Não estamos falando de culpados aqui. Nós estamos falando de dinâmicas que, em vez de melhorar o relacionamento, fazem o relacionamento se potencializar e cair cada vez mais numa situação que no futuro vai dar errado, gente. Mas em milagre.
Entendeu? Não existe, vai abrir o céu e de repente eu vou deixar de sentir aquelas dores que eu sentia na minha vida, ou ele vai deixar e vai mudar. Não vai, porque nós somos assim. Todos nós somos assim. Vamos lá. As pessoas, por exemplo, que têm a dor da manipulação, vou falar aqui rapidinho, quando elas estão se sentindo assim, não estão tendo a atenção, elas vão usar isso aí como instrumento de chantagem ou manipulação. Ela vai falar assim, tá jogando videogame? Quando for lá mais pra frente, ou vai pegar, agora eu vou usar o cartão de crédito, eu vou estourar esse cartão de crédito porque eu mereço. Agora eu vou fazer tal coisa porque eu mereço. Talvez a pessoa vai por quê? Porque ela se sentiu fora. Então você está devendo para ela. Se você está devendo, isso é o que a pessoa da dor da manipulação mais quer. Porque ela se sentiu cobrada, ela se sentiu manipulada quando era novo. Então o que acontece? Como ela se sentiu manipulada, ela não quer ser manipulada de jeito nenhum. Qual é a melhor forma de você contornar isso? Você manipula. Então eu não devo nada, porque eu não quero fazer as coisas que eu não estou afim. Mas os outros têm que fazer o que eu quiser. Aline, quando meu pai foi embora na casa, quando eu era pequeno e até hoje, se acontece alguma troca dessas, marido na TV até as outras horas, ou bebe, não vai para a cama, me sinto abandonada, tenho raiva. Pois é. Por quê? Porque bate numa dor infantil sua. E não, que nem você perguntou no começo, Aline, não tem cura. O que tem é você cuidar de um ambiente em que você não vai sentir essas dores. Ou que essas dores aconteçam, mas que você, do outro lado, você vai compensar isso. Mais uma situação, deixa eu só tomar uma água. Enquanto eu tomo água, gente, encaminha essa live aqui pro pessoal. Dá uma força pro canal, ajuda nós aí, por favor. Por exemplo, quando namorávamos, havia um desconforto. Aqui o papo é de videogame de novo, tá? Havia um desconforto. A casa ficava lotada, vários amigos, por horas. Naqueles momentos, eu não recebia nenhuma atenção. E olha que eu tinha paciência, eu ficava ali sentada, olhando, esperando. Essa pessoa aqui, ela tem dentro dela uma dor da humilhação significativa. As pessoas que têm a dor da humilhação não se comunicam, são pessoas mais quietas, entendeu? Ó, a Bianca que adora te ouvir, tá certo. Essas pessoas, elas não gostam de se expressar, porque elas têm medo de se sentirem humilhadas. Então elas são muito reservadas. Então ela não fala do incômodo dela, mas ela fica lá, ó. Mas ele podia estar pensando isso em mim. Ele podia estar olhando, que droga, já passou tanto tempo, esse pessoal não vai embora, que não sei o quê. Ela fica ruminando aquele tipo de dinâmica dentro dela, e porque ela sente, mas ela não fala. E aí o que acontece? O que acontece é que é o famoso efeito da panela de pressão. A coisa vai pá, até que uma hora essa pessoa, ó, puf. Aí quando essa pessoa estoura no relacionamento, ela vai lembrar de coisas de anos atrás que ela vai trazer para o presente. Porque aquilo está tudo guardado lá na contabilidade dela. E aí joga para dentro de você, dentro do relacionamento. Entendeu? Aí a questão fica mais complicada, o relacionamento desanda, porque a outra pessoa às vezes nem vai entender, porque parece que foi só um joguinho, só hoje que eu quis jogar, eu fiquei um pouco mais, aí ela estourou comigo. Não é bem assim. Ela estourou pelo acumulado de tudo aquilo ali que ela vinha se calando, mas uma hora a tampa explode. Tá bom? Então, a questão é essa. Isso quando não acontece de pessoas... Bianca, você chegou aqui depois, como curar essa ferida? Vou falar aqui pra você que chegou depois. Não existe cura. A questão não é curar. Porque se eu falar que é curar, eu tô dizendo o seguinte, você vai ter que deixar de existir. Porque você é o somatório de todas essas histórias. O que acontece é você viver no recurso. O que a gente chama de viver no recurso? Cada dor dessa daqui que eu tenho, ela gera recursos. Só que, de novo, vou repetir aqui porque é bom quem já viu vai lembrar e quem não viu vai saber. Normalmente a gente fala em rejeição, abandono, manipulação, humilhação, troca, exclusão e traição. Isso é o que a gente está acostumado. Só que a conversa num casal não tinha que ser essa. A conversa tinha que ser criatividade, comunicação, articulação, método e execução. Essa aqui é a compensação. Cada dor dessa daqui gerou um recurso aqui. O ambiente faz a gente viver nas dores. E a gente tem que viver nos recursos. Então temos que cuidar dos ambientes. Senão não adianta. A coisa não vai funcionar. Pedro, você é muito bom. Obrigado, Pedro. Brigadão. Reclamação comum nessas horas do videogame. Fica lá um tempão, me esquece e tudo mais, aí chega no meio da noite, acorda e quer transar. Vá pra PQP. Pois é, né? Aí o que acontece? A gente tem que lembrar o seguinte. Quanto mais a gente começa a se destacar e viver nesses ambientes, a comunicação vai ruindo
As coisas não vão acontecendo e com isso qualquer coisa vira um problema. Não estou dizendo que a pessoa chegar e querer transar que não é problema. É problema sim. É que a pessoa se desconectou do relacionamento. E essa aqui está vivendo na dor. Então como é que vai? A pessoa aqui de repente nem acha que é isso. Ela está no mundo dela. Ela acha que está naquela vida. Está tocando as coisas. E ela se esquece que essa outra pessoa, se ela reclamou principalmente, bateu na dor dela. Então ela tem que entender. E mais que isso, começar a trazer a história do videogame para essa realidade. Como uma pessoa assim começa a equilibrar o jogo? Entendendo se o que fez ela correr pro videogame e ficar horas a fim no videogame foi alguma dessas dores aqui que bateu e que você está fugindo para lá. Primeiro ponto de reflexão. Tá bom? E de novo, a live aqui não quer demonizar os videogames. Pelo contrário, eu mesmo jogo. Beleza, tem minhas horas que eu jogo. Não tem problema. A questão é que se chegou no ponto em que você se sente trocada pelo videogame, aí está um alerta vermelho aí. É hora de pensar no relacionamento. É hora de pensar como é que funciona. Bom, o que mais? Um dos problemas que acontece, no negócio, além dessa questão da cama, é a questão de que o recado que se passa. Às vezes a pessoa vai chegar e falar, pô, o cara tá lá jogando e não tá aqui, esse jogo é mais importante que eu. Que droga é essa? E aí, de novo, nós estamos batendo em dor. Tá? Por quê? O que acontece? Algum motivo fez a pessoa ir pro jogo. E algum motivo fez a pessoa se sentir incomodada. Aí eu vou falar do outro lado aqui. O que pode ter feito a pessoa polarizar? Porque não adianta, olha só, a jornada aqui tem que ser, eu vou me conhecer, meu parceiro vai se conhecer, eu vou entender como o meu parceiro funciona, meu parceiro vai entender como eu funciono, e nós vamos fazer esse relacionamento acontecer. Se você largar a pessoa pro lado dela e pro seu lado, isso não é casamento, isso não é relacionamento, isso não é nada. Então tem que haver essa troca. Então, às vezes, gente, a pessoa fugiu pro videogame porque, por exemplo, ela é uma pessoa que tem a dor do abandono mais forte e morreu um parente querido. Morreu uma mãe, um pai. O videogame, ela vai suprir aquele vazio com as emoções do jogo. Então a gente tem que entender isso. Como é que está o ambiente fora de casa? Ela está se sentindo cobrada no trabalho? Ela está se sentindo pressionada? Como está funcionando isso daí? Como é que está essa dinâmica? Dentro de casa, como é que está funcionando essa história? Está tendo muita cobrança? De novo, gente, é o que eu falei no início da live. Como está o ambiente entre vocês? Como está o ambiente dentro do relacionamento familiar que eu falo é vocês, casal. Se vocês estão casados, como está o ambiente familiar de vocês dois? Se vocês estão namorando, estão se enrolados, se pegando, não sei o quê, como está o ambiente quando vocês dois estão juntos? Entendeu? Porque uma coisa é ter as obrigações normais, tá? Se eu estou casado, eu tenho que trabalhar, fazer dinheiro, tenho que fazer compras, se tem filho, tem que dar atenção para filho e tudo mais. Outra coisa é quando tem excesso de obrigação. Vou dar um exemplo. Teve um cliente uma vez que eu estava comigo e a gente conversando, ele estava falando que estava tendo crise de ansiedade. Esse caso não é de videogame, mas podia ser um videogame também, tá? Ele chegou e falou, não estava. Por que estava? O que estava acontecendo? O que estava acontecendo é que ele estava num momento de muito estresse, porque ambos queriam engravidar, tá bom? Não estavam conseguindo, fazendo um tratamento, e aí, de repente, aquilo ali virou um peso dentro do relacionamento. Que se ele ia comer alguma coisa, era, você não está seguindo a dieta que está falando. Se ele ia beber alguma coisa, você está bebendo álcool, vai atrapalhar a contagem de esperma. Você está... De repente, aquele período de preparação virou um peso no relacionamento. Sendo que o médico já tinha dito que não é assim que funcionava, que a pessoa não é, tomei uma dose, tomei um copo de cerveja, aconteceu. Não era isso. Só que o ambiente, de repente, ficou muito pesado. Essa pessoa era uma pessoa que tinha uma dor da humilhação significativa, em vez dela falar, não, peraí, não é assim não. Vamos conversar. Ela até falava, não, mas peraí, eu posso não sei o quê. Mas em vez de sentar e vamos conversar, vamos rever. Eu sei que você quer ser mãe, eu quero ser pai, mas vamos entender aqui também o ambiente, porque senão, gente, cá entre nós, nem sexo rola, né? Aí eu não vou entrar nos detalhes aqui de outras motivações, mas eu quero que vocês entendam a importância do ambiente. Se não se cuidar do ambiente, não vai adiantar. Não vai adiantar. Aí pode ser... A gente está falando de videogame aqui, mas pode ser videogame, pode ser bebida, pode ser comida, pode ser droga, pode ser outra pessoa. Se não cuidarmos do ambiente, a gente fica exposto a muita coisa. Porque é difícil, na questão do relacionamento, você tentar montar, porque são dois indivíduos com histórias diferentes. Eu gosto sempre de usar a história do óculos. As suas 5 dores emocionais te fizeram ver o mundo através de um óculos. Você vê o mundo através de um óculos rosado.
O seu par não teve a mesma história que você, não teve o mesmo pai que você, a mesma mãe que você, irmãos, não teve nada, ele teve uma história diferente. O óculos que ele criou na vida acima dessas 5 dores emocionais é um óculos roxo. Aí você olha para uma parede e fala, esse óculos é rosa. Olha esse óculos, essa parede é rosa. Aí outra pessoa falou, não, essa parede é roxa. Quem está com a razão? Os dois estão com a razão, gente. Os dois estão com a razão porque os dois estão olhando de acordo com as suas dores. Só que se você entende que o seu par enxerga o mundo através de um óculos roxo e o seu pai entende que você enxerga no rosa, ele pode tentar entender pela forma como você vê o jogo, aquela parede. E você vice-versa. Eu vejo rosa, mas eu entendo que ele está vendo roxo porque na história de vida dele, essa condição faz ele enxergar dessa forma. Entende? Bom, e aí, quem mais? Chegou mais uma galera aqui, deixa eu ver aqui, Alexandre, Luar da Caatinga, gostei, rapaz, desse nome aqui, ó. Cajueiro, beleza, Lucilé, a Ana. Bom, vamos continuar. Aí o que acontece, gente? Mais uma situação que eu queria que vocês prestassem atenção. A gente falou até agora da questão das 5 dores emocionais básicas. As 5 dores emocionais básicas, elas criam uma condição mental, esse óculos que eu venho falando para você, através do qual você vai perceber que você vai caminhar para a vida. E isso vai fazer você ter determinadas atitudes ou não, também pela influência do ambiente familiar. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu vou ler mais uma situação aqui que aconteceu, só para vocês entenderem como isso funciona. Sempre durmo sozinha, não vejo a hora que ele se levanta, que ele vem se deitar. Sinto falta de contato, daquele carinho, do cuidado. Eu não penso em traí-lo, mas todo dia alguém me paquera. Eu me sinto mal por meu marido não fazer isso. E acredite, eu ponho a melhor lingerie, vou para cima dele e tento tudo para ele deixar o game em alguns momentos. Qual é a questão aqui que a gente tem que começar a entender? Vocês têm que começar a prestar atenção de novo, falando pela perspectiva das dores emocionais. Na perspectiva das dores emocionais, primeiro, a gente tem de um lado aqui, a pessoa que não está envolvida no videogame. É uma pessoa que quer atenção, contato, cuidado, carinho, toque. Pessoas assim são pessoas que têm a dor do abandono muito forte. Já falei isso. Não pense em traí-lo. Por quê? Porque ela não é... Se ela fosse uma pessoa que tivesse a dor da troca ou da exclusão, a traição já estaria no foco dela. Porque ela pensa assim, se ele está me traindo com um videogame, eu vou trair, porque ele vai colocar um terceiro elemento. Mas não é assim. Põe minha melhor lingerie, ela quer se sentir tendo atenção. E aí ela não faz. E qual é o ponto principal que a gente tem que começar a entender aqui? Se a pessoa que foge para o videogame, ela foge por conta de alguma dessas 5 dores emocionais que ela viveu, não é um adulto que está ali, mas é uma criança. Se é uma criança que está ali, não há sexualidade em uma criança. Você pode usar a lingerie que você quiser. Você pode dançar nua na frente dele. Você pode fazer qualquer coisa. Porque naquele momento não é um adulto que está lá, mas é a criança dele, é o mundo emocional dele que está presente naquele momento. E nesse mundo emocional, se ele está vivendo aquelas dores, ele está no mundo infantil. Então não adianta. Qual é a solução? A solução é você de novo. Qual é o ambiente que está acontecendo? O que está acontecendo nesse relacionamento que de repente agora tudo é videogame nessa casa? Até que ponto isso daqui está virando um ponto para eu fugir dessas dores que eu estou sentindo? E até que ponto eu, estou colaborando para esse ambiente ficar ruim? Essa é a questão que a gente tem que começar a pensar. Uma das grandes reclamações que eu vejo aqui, que apareceram de várias situações que eu pesquei, de pessoas que me procuraram e tudo mais, uma das grandes reclamações das mulheres é o fato de ir sozinha para a cama. Porque fala, tô num relacionamento, eu tô o quê? Né? E a gente tem que entender que realmente isso é um fato. Por quê? Porque o relacionamento ele envolve cumplicidade, ele envolve troca, ele envolve dinâmicas entre os dois. Aí a pergunta é, se a pessoa está indo para o relacionamento, está indo para a cama se sentindo sozinha e o outro está fechado nesse negócio de videogame, o que está faltando aqui para vocês chegarem no consenso? Não é só... conversar é diferente de acusar. Não adianta chegar lá e falar, você não me dá atenção, você não sei o que, sabe por quê? Porque isso daí vai entrar no famoso triângulo dramático.
Vítima, acusador e salvador. Um tem razão, o outro não tem razão, e você é a pessoa. Isso daí não resolve porcaria nenhuma. Porque no triângulo dramático, os dois estão vivendo no modo infantil. Tanto a vítima quanto o acusador. E aí o salvador normalmente vai ser outra coisa. Vai ser um pai, que você vai chorar para o pai ou para a mãe, quando não é um terceiro elemento que você põe no relacionamento, para virar o salvador do relacionamento. Então a gente tem que entender esse ponto. E é um ponto que também é importante a gente colocar aqui, que existe sim a questão de vício. Tá? A gente tem que não pode se descartar isso. Existem pessoas que entram tão forte na questão do jogo, do videogame, que acaba se tornando um vício. E aí o que acontece? Se torna um vício, precisa de tratamento. E você acha que se você chegar para o seu par aí, seu marido, ou seu namorado, e você falar, você está viciado e tudo mais, ele vai aceitar? Não é assim que funciona. Se fosse assim, o fumante não fumava, você fuma, você vai ter câncer, o quem bebe não funciona assim, gente. A pessoa tem que ter vontade de querer parar aquilo. E como é que você vai dar vontade para a pessoa fazer aquilo? Mudando o ambiente onde vocês estão. Não adianta chegar e falar, você tem que largar porque você está viciado nesse videogame, não sei o quê, você. Triângulo dramático. Você está na função de acusadora. Não vai resolver, a outra criança está na questão de vítima. Tem que cuidar do ambiente. Como está esse ambiente para melhorar? E aí, casal conversa. Adulto conversa com adulto. Lembre que quem me acompanha em live sabe. Adulto conversa com adulto. Um relacionamento a gente tem 3 combinações possíveis. Adulto conversando com adulto conversando com criança e criança conversando com criança. Normalmente em relacionamento a gente tem um adulto conversando com a criança, ou uma criança conversando com adulto, ou uma criança conversando com uma criança. Não tem adulto conversando com adulto na maioria das vezes. E esse é o ponto que vocês têm que começar a questionar e procurar. É adulto conversar com adulto. Como é que eu sei que eu estou sendo adulto? A partir do momento que você não está baseando as suas reações nas suas dores. É porque você está me abandonando, você está me largando, você está me rejeitando, você não está me dando atenção, eu estou me sentindo traída. Estamos falando de dor, gente. Nós estamos falando de dor nesse ponto. Se está falando de dor, você não está naquele momento no seu modo adulto, você está no seu modo infantil. Então, não pode ser você não faz nada. Criança conversando com o adulto dele, e nem o adulto aqui, você tem que largar esse videogame e tudo mais, falando com a criancinha que está do outro lado. Lembre-se que a pessoa que está nesse momento ela está infantilizada. Tem que ser uma hora em que adulto conversa com adulto, e aí o relacionamento pode caminhar. Entendeu? E a gente tem que entender também um ponto importante. Pessoas que têm a dor do abandono mais forte dentro delas são pessoas que têm uma propensão maior a entrarem em questões de adicção. Eu vou falar de uma forma geral. E no videogame é a mesma coisa. Porque o que acontece? O videogame está suprindo ela emocionalmente de alguma coisa que está faltando. Seja carência de estar se sentindo abandonada, estar se sentindo sem atenção, ela sente um vazio que ela precisa preencher. Tem gente que vai para o cigarro, tem gente que vai para a bebida, tem gente que vai para a comida e tem gente que vai para o videogame. No final das contas, a pessoa está querendo suprir uma carência emocional de forma infantil, vamos colocar assim. É a criança que assume o controle. E aí também tem um problema. Se nós estamos falando de vício, quando o videogame se torna um vício no relacionamento, existe uma dinâmica de dependente e de codependente. E mais difícil do que trabalhar o dependente é trabalhar o codependente. E sabe por que é difícil trabalhar o raio do codependente? Porque o codependente não acha que está doente. Não, o viciado no videogame é ele. O problemático é ele. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, se a pessoa está no videogame lá e está acontecendo alguma coisa, e você se colocou numa situação assim, então você se colocou nessa situação e você está tendo algum benefício oculto com isso. Explica melhor, Kleber, como é que é isso. De repente, é conveniente nesse relacionamento que tenha uma pessoa que seja viciada em jogo e a outra seja pobre coitada. Porque aí ela pode ter a atenção do pai, pode ter a atenção da mãe, pode ter a atenção de todo mundo. Coitadinha, ela não tem... Coitada, aquele marido imprestável, não faz nada e ela tem atenção. Então ela é codependente daquela relação, porque ela se nutre daquilo ali. E aí sabe o que acontece nos jogos de codependência? É que nem aqueles jogos que tem da mulher, naqueles programas de relacionamento que a mulher... Qual é o nome daquele programa? É que a Agatha não está aqui perto. Vê. A pessoa quer emagrecer, começa a emagrecer, a pessoa do outro lado começa a ficar incomodada. Porque existe
O vício da pessoa em comida, quando começa qual é o nome daquele programa que a pessoa... do peso? Quilos Mortais. Quilos Mortais. Pronto. Assistam isso daí. Assistam Quilos Mortais. O que vai acontecer? Vai ter situações em que a mulher está com sobrepeso, quase para morrer, e o cara tá lá. Às vezes o cara sarado e tudo mais, mas adora uma mulher fofinha. E aí o que acontece? Quando ela começa a perder peso, essa pessoa aqui começa a ficar incomodada. Sabe por quê? Porque a dependência dela de comida gera uma situação para ele confortável. De repente ele não quer ser trocado, ele não quer. E ali ele sabe que não tem problema, não tem medo de ser trocado, então ele se prende naquilo ali. Então entendam que num jogo de vício, há dependente e codependente. Se você está numa relação em que você está com uma pessoa viciada, fique atento, porque normalmente existe o jogo da codependência. No videogame é a mesma coisa. De repente está ótimo essa relação para você ficar lá reclamando do casamento. Ou então que você não precisa transar com ele. Ah, não preciso transar com ele, né? Esse cara é viciado mesmo, é bom que ele fica lá naquele ali. Incomoda que eu não tenha atenção nem nada, mas pelo menos eu não preciso ir para a cama com ele. A gente tem que começar a entender que tudo tem dois lados. Como é que tá isso aí para você, gente? Tá fazendo sentido? Não tá fazendo sentido? Tem alguma ficha caindo? Eu vi aqui a verdade. O pessoal vi que entrou uma galera aqui. Ivânia, Josiane, nossa, mas entrou uma gente aqui, Maria Goretti, Fernanda. O que acontece, gente? Então a gente tem que ficar muito atento nesses jogos. Vou pedir um favor enquanto eu tomo água aqui. Dê um like, curte aí, por favor, para a máquina do Instagram saber o que é que acrescenta. Encaminha esse aviãozinho aí para 5 pessoas que você acha que vão se interessar. E aí nessa live aqui falando da questão de videogame, tá um monte de gente falando, é um saco, como eu falei no início, eu não tenho atenção, eu sou trocada, eu sou me sentindo abandonada, ali várias fichas, eu sou me sentindo largada, eu tô me sentindo não sei o quê. Aí eu vou expandir um pouquinho nesse momento aqui a questão do videogame. A reclamação é videogame. Videogame tira a atenção do relacionamento, rouba a atenção do relacionamento, não deixa o relacionamento acontecer e eu me sinto rejeitada, me sinto trocada, não me sinto com atenção, não me sinto com carinho e tudo mais. Vamos tirar o videogame e vamos colocar. E se em vez de videogame for aqui celular? Como é que funciona? Será que o jogo vai inverter? Será que agora quem está no celular é a outra parte que antes reclamava da pessoa que está no videogame? Como é que é isso daí? Porque sempre é uma válvula de escape, gente. Quando o ambiente do relacionamento não está bom, tem uma válvula de escape que você vai para fugir das dores. Sabe por quê? Dor. A gente não consegue sobreviver muito tempo na dor. Tem uma experiência que eles pegaram lá atrás, macacos, conectaram eletrodos na cabeça deles e ficaram dando choque. Sem parar, os macacos vivendo em dor. Qual é o tempo maior que vocês acham que o macaco conseguiu sobreviver vivendo em dor constante? 72 horas. O macaco conseguiu viver mais. Então o que a gente faz? A gente não consegue viver com dor. A gente quebra a dor em sofrimentos. O sofrimento a gente consegue viver. Então já que eu não tenho eu estou sentindo aquela dor do abandono, eu vou fugir para uma coisa menor. Porque aí eu consigo, mesmo aquele clima ruim, sobreviver. Porque eu estou aplacando aquela dor. E aí, quando não é nem o videogame, nem o celular, mas quando é novela, quando é o Big Brother, quando é um reality show qualquer, e aí, Benzinho, vamos sair, vamos... Não, peraí que vai passar o programa tal. Como funciona isso agora? Tentando olhar essa mesma dinâmica que eu falei para vocês do videogame, invertendo o jogo. E colocando agora. E quando a gente coloca o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, novela, tudo mais. Vamos fazer alguma coisa? Não, peraí que eu estou no Instagram. Peraí que eu estou aqui. Funciona do mesmo jeito, gente. Todo excesso esconde dentro de si uma falta. Vou repetir isso aqui, tá? Todo excesso esconde dentro de si uma falta. Então, fiquem atentas, vocês que vieram comigo, atentos e atentas, vocês que vieram comigo, porque nas dinâmicas onde existem excessos, está faltando alguma coisa. Se estamos num relacionamento em que existe excesso de videogame, que é a live hoje, mas pode ser de celular, de Big Brother, de novela e tudo mais, está faltando alguma coisa. E aí é muito importante, gente, é muito importante vocês não colocarem o ônus do insucesso do relacionamento de vocês nas costas de Deus, da igreja, das energias cósmicas, do éter.
Você tem exatamente o relacionamento que você quer. As suas dores emocionais, o óculos que você colocou, te fez entrar num relacionamento que você escolheu a dedo, mesmo que de forma inconsciente. Ah, Cléber, quer dizer que eu escolhi ter um cara que é viciado em videogame do meu lado aqui. O pior que escolheu. O pior que escolheu, porque você ganha alguma coisa com isso. Não, não é possível, Cléber. Você está falando que eu não tenho atenção, não tenho nada. E aí? Aí para quem que você vai reclamar? Em vez de chamar seu pai para conversar, tentar ver isso daqui, você vai reclamar para tua mãe? Você vai reclamar para o pessoal da igreja? Você vai reclamar para o pastor? Você vai reclamar para o terapeuta? E aí? Como é que funciona? Então, não joguem a responsabilidade pela felicidade / infelicidade do relacionamento de vocês nas costas de ninguém mais que não seja você. Não, Deus proverá. Deus já fez demais, gente. Ele já te deu uma vida aqui. Não põe esse ônus na mão dele, não. Tá? As energias, as coisas, a sua vida, a pessoa responsável por tornar a sua vida feliz e plena é você. E se você está num relacionamento, você cuida de você, seu par cuida dele e ambos cuidam do relacionamento. Se você começa a cuidar do seu par, você está virando mãe do seu par, ou você está virando filha querendo que papai faça as coisas para você. Cuidado com essas dinâmicas onde você começa a se infantilizar dentro de um relacionamento ou par. Porque ou você vai ser mãe ou vai ser filha. E tá errado. Tem que ser mulher. Tá bom? Não quer dizer que não vai ser nunca filha nem nunca vai ser mãe. Não é isso. Quer dizer que tem que ter uma mulher completa e plena dentro de um relacionamento. E mesma coisa do outro lado. Tem que ter um homem completo, adulto, capaz, potente, para fazer as coisas acontecerem. E vocês são as únicas pessoas responsáveis por construir essa realidade. Tá bom? Bom, estamos caminhando aqui para o final da live. Ó, o pessoal aqui falou tudo, Aline, exato. É isso aí, né? Quem me acompanha nas lives sabe aqui. Eu dou a real, eu até podemos colocar assim, eu bato, mas não bato para bater só para bater. Eu bato no sentido de tem que acordar. Tem que entender as dinâmicas. É importante saber dessas coisas. Senão não adianta. Senão é colocar uma venda nos olhos, ficar tateando e tentando resolver as coisas. Tem que saber e tem que investir em relacionamento. E isso é o que eu falei. Investir. Investir em relacionamento. Por que eu estou falando para vocês que é importante a gente conhecer a sua história de vida, conhecer a história de vida do seu par, e vocês dois juntos. E quando eu falo história de vida, para quem chegou na live depois, eu não estou falando do que mãe, pai conta ou do que ele conta, mas é do que das dores infantis, aquelas 5 dores que a pessoa carrega dentro dela. As 5 dores que você tem dentro de você, as 5 dores que ele tem, como vocês usam esses óculos e como vocês interagem. Vou ler mais um caso aqui para vocês entenderem como é importante você conhecer essas dinâmicas. Quando começamos a namorar, ele gostava de videogames. Ok. Até aí, gostar de videogame não quer dizer que ele vai ser um cara focado em videogame. Quer dizer que ele gosta de videogame. Ok. Quando estava próximo de nos casarmos, ele tinha se demitido do emprego naquela época e aí ele comprou um Xbox. Ele ficava o dia todo jogando. Literalmente o dia todo jogando. Como ele ainda morava com os pais, ele dormia dormia tarde, porque ficava jogando, acordava tarde, e assim que acordava, jogo de novo. A pessoa perdeu o emprego e está jogando. Guardem essas 2 situações que eu vou explicar depois mais à frente. Nisso se passaram vários meses e nada dele se mover para procurar emprego. Parecia que a vida dele era só jogar. Nada de se mover para procurar emprego. Muitas vezes ele esquecia, inclusive, de comer. Casamos e a situação não melhorou. Quando você olha essa situação aqui, você tem que entender o seguinte. Se eu tivesse se essa pessoa tivesse me procurado na época, eu já ia ir para as dores falando logo para vocês aqui, eu já ia falar. Entenda que você tem uma expectativa a partir da sua história de vida, que você quer um tipo X de relacionamento, e você está se envolvendo com uma pessoa que está infantilizada, tá bom? Está infantilizada, não é por causa do videogame. Aí que é o pulo do gato. Você vai falar, Cléber, é porque ele joga videogame. Não. A questão não é o videogame. A questão
É exatamente por quê? Porque ele tinha sido demitido, não estava procurando um emprego, estava na casa de papai e de mamãe dormindo tranquilamente, vivendo a vida como se fosse assim uma eterna criança, e não se movimentou, e casou porque casou. Então o que acontece? Esta pessoa não fez a cisão do mundo infantil para o mundo adulto. Ele continua sendo aquilo que eu chamo de uma criança adultecida. E ele estava numa dinâmica em que ele estava dependendo dos pais. Se ele vai com essa dinâmica para o relacionamento, ele vai transformar a mulher em mãe. É simples assim, gente. É simples assim. Aí a pessoa que está do outro lado está super apaixonada, a fim de se envolver, não entende como funcionam essas dores aqui, não vê que você tem uma pessoa que tem uma dor do abandono super forte dentro dela, e que com isso ela não tem vontade de caminhar porque ela quer ser cuidada, porque quando a pessoa está na dor do abandono, uma das formas que ela tem, além de comer, é arranjar uma doença, arranjar alguma coisa para ser cuidada, porque naquela fase da infância dela não foi. Ela está fazendo isso de forma consciente, Kleber? Não. Ela está reagindo no mundo emocional. E ao reagir no mundo emocional dela, ela está reagindo de forma infantil. Vamos lembrar do que eu falei? Podemos dizer que às vezes o sofrimento se transforma em dor, outras vezes a dor se transforma em sofrimento? Veja só, Luar, toda vez que começa a doer, você dilui isso em sofrimento. Tá bom? Você vai diluir isso sempre em sofrimento. Por quê? Porque, como eu coloquei, a dor ela é insuportável. Então você dilui isso em pequeno. Você tem em vez de ter uma grande dor, eu faço esse símbolo aqui, ó. Aqui está a sua verdadeira dor. E aqui você fica nas suas histórias. Um monte de conversinha, ele não faz isso, ele não faz isso, ele não faz isso, escondendo essa dor aqui, que é a grande dor que você está vivendo, que pode ser uma daquelas 5 dores que eu falei, que está por trás, e você põe as outras na frente para se proteger. Então você vai se colocar numa situação em que você vai estar diluindo essa dor em vários sofrimentos. Juntar os sofrimentos e virar uma dor, eu não vi nenhum exemplo que eu possa falar, não faz muito sentido para mim, porque só faz sentido, mas aí é quando, por exemplo, a pessoa está num processo, que eu tenho um processo que eu faço com o pessoal, e a pessoa tira esta máscara das dores, dos sofrimentos, para enxergar a verdadeira dor. Esse é um processo sério, é um processo delicado, em que a gente tira isso daqui, e aí então ela em vez de diluir os sofrimentos, ela tira os sofrimentos e enxerga a dor. Isso daqui só com acompanhamento, porque nesse momento essa pessoa foi totalmente preparada, porque se eu fizesse de uma vez, a pessoa pode ter qualquer reação. Desde as reações, qualquer reação, ela pode ter qualquer uma. Eternamente na zona de conforto. É isso aí, Eliane. Tudo bem? Obrigado por ter vindo aqui. Então o que acontece? A gente tem que entender que na vida a gente tem que ter direcionamento. O direcionamento ele é feito no nosso crescimento, independente dessas 5 dores que a gente tem, porque todos nós passamos por elas, pela questão materna e paterna. Pai e mãe têm função dentro da gente. E não eu estou falando de crachá, eu estou falando de função. Função materna é a função de acolhimento. Função paterna é a função de direção. E hoje em dia a gente vive uma crise muito forte de pessoas sem direção, por N motivos. Tá? Também porque existe hoje em dia, na realidade do Brasil, estou falando de um país de terceiro mundo, muito mais pessoas que são criadas só por um lado, normalmente a mãe, e não tem tanta presença do outro, e normalmente é o pai. Como a função paterna é uma função para dar direcionamento na vida, e quando as pessoas não têm esse direcionamento, as pessoas ficam no mundo da proteção e no mundo materno. Então elas não conseguem se lançar para a vida. Ah, mas então quer dizer, Kleber, que quem não tem pai... Não estou falando isso. Eu estou falando que a função paterna é importante e que a função paterna pode ser exercício inclusive para uma mulher. Porque ela é uma função. Só que ela tem que existir. E naturalmente ela vai caminhar melhor na mulher, na função materna, e naturalmente no homem. Mas nós temos as duas funções dentro de si. Eu sou pai. Tem horas que eu tenho que exercer a função materna com minhas filhas. Minha maior não tem mais, que ela já saiu. E a mais horas eu tenho que ser a função paterna. Naturalmente eu vou ter um caminho, mas eu sei fazer os dois. E é assim que a gente tem que ter uma vida equilibrada. Mas nós não temos, a maioria. Ao faltar isso daí, a criança assume. Quando a criança assume e vira um adulto, uma criança adultecida, ela leva para a realidade dos relacionamentos dela essa história. Se você colocar isso com essas dores aqui, acabou. Você tem uma pessoa candidata a, de repente, estar vinculada num videogame, estar vinculada em qualquer coisa. E a outra pessoa não percebe.
Então, é importante vocês terem essa ciência de que a melhor forma que você tem para poder cuidar de um relacionamento é, primeiro, você tem que se entender. Você tem que conhecer a sua história. Parece besteira, mas não é. Vejam o tanto de coisa que eu falei para vocês aqui que fez clique. Você se conhecer, conhecer quais dessas dores aqui marcaram a sua vida de maneira mais forte, dessas 5 dores aqui. Quais delas marcaram, e eu faço um parênteses aqui, quem não viu dessas 5 dores aqui, no início da live eu falo, e tem vídeos meus falando dessas 5 dores aqui. Quais delas marcaram a sua vida? Quais dessas 5 dores marcaram o seu par? Porque não adianta você saber de tudo e o seu par estar na ignorância, e você estar na ignorância dele. Porque você vai reagir no máximo em 50% do relacionamento, os outros 50% são dele. Então você tem que entender a sua história, ele tem que entender a história dele, os dois têm que saber a história um do outro. Porque aí numa discussão, numa coisa assim, você não vai saber como você não vai jogar o teu... Discussão que eu falo não é briga não, tá, gente? É uma conversa de adulto. Como você não vai colocar seu par na dor. Porque se você colocar seu par na dor, se você começar... A pessoa tem a dor do abandono, e você começa a dar gelinho na pessoa, começa a boicotar, para fazer ceninha para chamar a atenção, e a pessoa não vai responder de forma saudável. Ela vai entrar na dor dela, e isso não faz bem para o relacionamento. Idem se a pessoa tem a dor da troca e da traição, e aí a pessoa na dor da troca ou da traição, você chega lá e não dá atenção para ela. Ela se sente menosprezada, ela se sente traída, ela se sente largada e não vai resolver o relacionamento. Então é importante você se conhecer, seu par se conhecer e vocês se conhecerem. Sem isso daí, a chance do relacionamento caminhar é muito mais difícil. E aí a conta, infelizmente, vai para Deus, vai para os astros, vai para o signo, vai para o éter, para os espíritos, para o karma, vai para qualquer coisa que não é a coisa certa, mas é você. Amei os ensinamentos, obrigado. Uau, adorei saber que eu posso exercer os dois. Todos nós podemos, tá? Todos nós podemos exercer as duas energias, tá bom? Mas a gente tem que ter só isso na cabeça. Tem que entender a importância do relacionamento. Muito importante no relacionamento existirem os acordos de casal. O que são os acordos do casal? É o que o casal topa para fazer o relacionamento fluir. Para não serem 2 indivíduos coabitando no mesmo lugar. Porque isso não é relacionamento. Isso aí dá o nome que você quiser. Relacionamento é eu vivendo a minha vida, ele vivendo a vida dele, nós cuidando dos nossos projetos de vida de casal, caminhando para frente. Se você não fizer isso daí, nessa live, pode resvalar num videogame. Desculpa, mas como eu falei antes, isso pode virar para um monte de coisa. Então é importante ter consciência. Tenham isso em mente. Qual é o melhor caminho para fazer isso? Se conheçam. É importante demais se conhecer para evitar essas... Imagina, vocês que estão assistindo essa live agora, imaginem se de repente vocês descobrem quais as dores que afetam mais vocês. E dos momentos que vocês passaram, em que vocês se sentiram abandonados, sozinhos, traídos, se sentiram usados, se vocês soubessem que mexer em determinadas situações podia te evitar que você passasse por isso. O quanto que de sofrimento na sua vida você teria evitado. O quanto de dor, o quanto de discussão, o quanto de problema, o quanto de choro, o quanto de raiva, o quanto de aborrecimento que você poderia ter se poupado. E poupado seu par, e os dois pares do relacionamento, de ser exposto a situações que só fazem mal. Mas para isso, não adianta pôr conta no Deus, destino, acaso. Tem que se conhecer. É simples assim, tem que se conhecer. Então, invistam nisso. Invistam nisso daí. Busquem se conhecer. Nesse momento, eu não conheço. Eu falei, eu sou terapeuta, eu sou analista corporal, eu faço curso de psicossomática, sistêmica. Neste momento, eu não conheço um atalho mais poderoso, mais rápido e mais efetivo para você ter esse autoconhecimento do que a análise corporal. Nesse momento não tem. Se alguém souber de alguma coisa, pode me falar. Contanto que não vá colocar essa conta na conta do
de Deus, dos espíritos, dos signos, do tarô, porque o que eu trouxe para vocês aqui é uma questão científica. Ela tem a ver com suas fases de desenvolvimento. Eu não falei disso aqui nessa live, nem é objetivo, mas se quer entender um pouco mais, fale nos meus vídeos anteriores. Não é ocus pocus, não é abracadabra, não é achismo. É uma ciência que tem 100 anos, começou com Freud e está evoluindo, e que hoje em dia está vinculado à questão do nosso desenvolvimento. E essa questão do desenvolvimento, então, ela tem a ver com a sua infância. Então, hoje em dia, eu vou até dar um nome. A forma como você sentiu o mundo e passou por essas 5 dores está no processo de mielinização do seu sistema nervoso. Então, não tem mágica, não tem Deus, espírito, acaso. Não estou dizendo que eles não existem, isso eu não estou entrando nessa questão. O que eu estou dizendo para vocês é que a mielinização do seu sistema nervoso, os atalhos neurais que você criou, moldaram essas 5 formas de você reagir no mundo inicialmente. E ao moldar essas 5 formas de reagir no mundo, você se condiciona. Ah, Kleber, tem como mudar? Não tem como mudar, essa é a notícia. Depois dos 7 anos, acabou. Acabou. Por isso que eu estou dizendo, não adianta você querer mudar isso daqui. Você tem que entender que em vez de, vou repetir pela 3ª vez nessa live, em vez de você ficar vivendo na dor da rejeição, ou na dor do abandono, ou na dor da manipulação, ou na dor da humilhação, ou na dor da troca, exclusão ou traição, você vai viver no recurso da criatividade, no recurso da comunicação, no recurso da articulação, no recurso do método e no recurso da execução. Tá tudo com vocês. Tudo está com vocês. Vocês fazem a escolha de viver na dor ou no recurso. A maioria absoluta escolhe viver na dor porque não sabe que tem esses recursos e não sabe como controlar o ambiente para poder ter um ambiente mais saudável. Ana, Cleber, você é psicanalista? Não, não sou psicanalista. Eu sou de formação, sou terapeuta junguiano e analista corporal. Tá? Mas eu tenho um monte de outros cursos na área. Eu falo aqui os principais. Eu tenho um monte de cursos na área de autoconhecimento. Né? Esses aqui que eu falo são os que eu coloco mais de principal. Mas se fosse falar, eu ia falar de um monte de coisa aqui. Então, gente, entendam que a solução para isso daí, ela é simples, mas ela não é fácil. É você se conhecer nas suas 5 dores, saber quais os recursos, conhecer o seu par nas 5 dores, saber os recursos, saber como você pode criar um ambiente que você vai viver nos recursos, como ele vai ter um ambiente que vai viver no recurso, como vocês vão construir esse ambiente para viverem no recurso, e aí o relacionamento flui, gente. O relacionamento flui. Mas se você criar um ambiente que você sente as dores, ou se você criar um ambiente que ele sinta as dores, relacionamento nenhum vai fluir. Tá bom? Porque aí vão entrar as crianças no relacionamento. Quando entra a criança, relacionamento é feito de adulto. Então, de novo, ou você... 3 opções no relacionamento. Ou tem adulto com adulto, ou tem adulto com criança, ou tem criança com criança. Essa opção aqui de cima, ela é raríssima. Raríssima de acontecer. Normalmente a gente tem uma pessoa que ou é a mãe, ou é o pai, e a outra é o filho ou a filha, e os papéis se invertem. Ou então são 2 crianças brincando de casinha. Tenham cuidado com isso daí. Se conheçam. Invistam no conhecimento. Explorem a questão das suas dores emocionais. Busquem se conhecer. Entendam essas 5 dores. Beleza? Porque vocês entendendo isso daí, vocês vão entender por que a pessoa fica presa no raio do videogame. Lembre-se do que eu falei no início da live. O ambiente que foi criado fez a pessoa caminhar para isso daí. E de repente ela está trazendo essas dores e o ambiente está fazendo ela sentir mais. Beleza? Faz sentido para vocês? Tá tudo certo? Inclusive tem clientes inclusive eu tenho clientes psicólogos, tá? Já aconteceu porque isso daqui, gente, não tem é tranquilo. É um conhecimento que tem, que funciona e que eu já atendo, inclusive, psicólogos que a gente troca ideia e acrescenta no processo. É simples assim, porque não existe vaidade nesse jogo. O que existe é uma busca constante de autoconhecimento e de evoluir e da gente crescer. Beleza? Bom, já deu tempo aí, a live até extrapolou um pouquinho. Eu guardei umas outras coisas aqui, porque eu vi que a live já estava ficando muito grande e eu quis trazer um conteúdo que eu sei que não é um conteúdo leve, porque tem muito conceito aqui. Então eu sugiro para vocês que viram, que assistam novamente, quem quiser, para entender um pouco mais. Comecem a perceber que se vocês querem saber das 5 dores básicas aqui, assistam meus outros vídeos, a dor da rejeição, a dor do abandono, manipulação, humilhação, troca e exclusão, tá lá, vídeos de 8 minutos. E a gente continua aqui. Eu agradeço demais a quem ficou até o final. Foi um prazer ter você. É sempre um prazer ter aqui pessoas interagindo, pessoas trocando. É muito bom, porque isso daqui é o gás que faz a gente saber que o que a gente está investindo, que a gente está procurando trazer de esclarecimento, tem pessoas interessadas.
tá bom? Então eu agradeço demais para vocês a presença, os likes, os encaminhamentos. Sexta-feira que vem, mais um tópico. Amanhã a gente tem uma live, eu e a Agatha. Bom, daqui a pouco a gente posta. Então amanhã no canal da minha empresa, da Definitiva.4. Tá bom? Prazerzão ter vocês aqui. Um beijão. A Marlene Silva. Marlene, chega, não tem problema não. Vai terminar aqui, a live vai subir. Assiste lá a live desde o começo. Qualquer dúvida, gente. Dúvida, não entendi, quero saber. Me manda um direct, manda uma mensagem. Tá? A gente está aqui à disposição. Bom? Beijão para vocês. Prazer ter vocês aqui. E até a próxima oportunidade.